Oiê! Meu nome é Virginia, sou maquiadora profissional e influenciadora digital da Miss Friend. E hoje eu tô aqui pra te ensinar essa make roxa que ficou a coisa mais fofa, super delicada, com a nova coleção Tweety, que é a coleção do Piu Piu da Miss Friend em parceria com a Warner Bros. Então vem comigo! Começa a nossa make com a esponjinha G, que é uma esponjinha com um tamanho bem maior do que o comum. Já tínhamos ela na coleção Lola Bunny, que também é do Looney Tunes, e agora na coleção do Piu Piu. Vou espalhando a minha base e o que eu mais gosto na esponjinha G é o tamanho dela e a praticidade que ela dá, porque ela espalha a base muito mais rápido do que o comum. Aí eu apliquei o contorno cremoso também com a bundinha da esponja, porque pra mim o melhor que um produto pode ter é ser multifuncional e a gente conseguir usar ele de outras formas e deixar nossa make mais prática. E além do contorno, eu espalhei também o blush líquido com a mesma esponjinha e também com a bundinha da esponja, porque eu acho que essa superfície fica melhor assim na lateral do rosto. Agora do kit de pincéis da linha Tweety, eu vou usar o pincel pequeno para pó ou base e ele eu vou usar para selar a nossa pele. Como ele não é aquele pincel de pó tão grande, então a gente consegue selar perfeitamente os cantinhos do rosto, as extremidades ali abaixo do rosto, que com um pincel maior a gente já teria um pouquinho mais de dificuldade. E além disso, eu selei todo o resto do meu rosto. Com esse pincel eu já fui aplicando e varrendo esse pó. Agora eu venho com o pincel grande chanfrado, que a gente costuma usar para blush e contorno. E é exatamente para isso que eu usei ele. Eu usei ele para aplicar o contorno em pó. Como eu apliquei um contorno cremoso não tão escuro, para não ficar muito forte, depois eu vim reforçando com esse contorno um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais quente, para dar também um efeito de bronzeado. Finalizei a pele com uma bruma para fixar e trazer de volta um viço para a pele, que eu gosto bastante. E vamos para os olhos. Venho com um pincel de esfumar, esse ainda é do kit da coleção Tweety. E como vocês podem ver, ele é um pincel de esfumar, só que bem menorzinho. Ele é mais para detalhes mesmo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou usar ele ali rente à raiz dos cílios, puxando para o final da minha sobrancelha para dar aquele lifting, aquele efeito alongado, porque eu quero fazer um delineado esfumado. Aí eu usei uma sombra lilás, que também tem uma cintilância, e depois eu venho com um pincelzinho chanfrado, também do kit da coleção Tweety. Ele eu vou usar para já começar a escurecer esse nosso delineado esfumado. Eu peguei uma sombra, um roxo mais cintilante, ele não chega a ser muito escuro, ele tem uns reflexos e ele eu apliquei bem rente à raiz dos cílios para começar a fazer um degradê de um roxo até chegar no preto. Fui espalhando, fui puxando ali o gatinho do nosso esfumado. E depois disso, para deixar mais escuro ainda, para deixar um efeito mais dramático, eu apliquei o preto bem rente mesmo à raiz dos cílios, sem esfumar muito, só para deixar mais escuro mesmo. Volto com aquele pincel de pó só para tirar o excesso de sombra que caiu ali abaixo dos meus olhos. Eu peguei só um pouquinho de pó solto para passar ali e varrer toda essa sombra que caiu, para não sujar minha pele. Apliquei a máscara de cílios, que vocês sabem que eu gosto de aplicar a máscara de cílios antes de aplicar os cílios postiço. Os cílios que eu usei é esse da linha Tweety, que ele é o final 0730. Todos os cílios dessa coleção têm um efeito Fox Eyes bem alongado, por isso até que eu decidi fazer um delineado esfumado para combinar com a proposta da coleção toda. E como colar cílios vocês já conhecem, já ensinei aqui, mas primeiro eu apliquei a cola de cílios bem rente à raiz dos meus cílios, esperei secar um pouquinho e aí sim eu venho com o cílio postiço, sempre colando primeiro no cantinho interno, depois no cantinho externo, apertando e ajustando para juntar os cílios naturais com os postiços e fiquem com o resultado. And this story stays with me like a
E esse foi o resultado da nossa make, usando os novos produtos da coleção Tweety. E todos os produtos já estão disponíveis para compra lá no site da Miss Friend. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar a Miss Friend nas redes. Beijo!